Boa tarde, eu sou Thaís Naldoni e esse é o Imprensa na TV, o programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Me desculpem desde já se rolar alguma tossidinha ou coisa parecida, mas eu estou um pouco resfriada, então já estou pedindo desculpa por antecipação, ok? Meus convidados aqui também já estão avisados, todo mundo devidamente longe de mim para não pegar, então tá tudo certinho. Bom, a gente hoje está recebendo duas pessoas bem bacanas, dois jornalistas super competentes, que estão à frente de uma exposição que vai acontecer nesse mês de junho e que liga futebol e política. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, com certeza tem. Então, no Política Futebol Clube, o Futebol na Ditadura, os jornalistas Vanessa Gonçalves e Milton Belintani, que estão aqui comigo, estão fazendo um evento bem interessante que tem palestras, tem exposição, tem um montão de coisa, então eles vão contar pra gente um pouco disso. E aí a gente vai mostrando umas fotos, mostrando uns vídeos, vamos embora tocar isso. Então, boa tarde, obrigada a vocês dois por estarem aqui. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão. Não, a Vanessa, ela é subeditora do Portal Imprensa, trabalha lá com a gente na editora, então é um pouquinho de nepotismo, mas eu só trouxe porque o negócio é bom, tá? E o Milton, ele é professor universitário, ele é diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, coordenador da Comissão da Verdade, Sindicato dos Jornalistas. O homem é fera, gente, então vale a pena, bora conversar. Gente, de onde saiu primeiro... A exposição é uma coisa bem interessante, no ano de Copa do Mundo, e as pessoas elas não ligam diretamente a política com o esporte, mas esse ano, por exemplo, isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Não vai ter Copa, é uma manifestação política enorme em cima de um evento esportivo. De onde saiu a ideia dessa exposição? Como é que foi concebida? De onde saiu isso tudo? Tem dois eventos, na verdade, correndo paralelamente, e as pessoas se lembram mais do evento esportivo, que é o futebol. Sim. Só que um evento que começou antes do que a Copa do Mundo, do que as providências para a Copa do Mundo, foi o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O país vem discutindo já há mais de um ano, desde 2012, o seu passado político, não é? E avaliando que para a gente avançar e aprofundar a nossa democracia, nós precisamos conhecer o que foi feito nesse país no período da ditadura. O que foi feito no país nesse período da ditadura englobou o futebol. Na verdade, o futebol foi instrumentalizado pelo regime militar para tentar vender o seu projeto de Brasil grande potência, país vencedor. Nós não podemos esquecer que o Brasil, além de ser uma democracia, até 1964, ele era o bicampeão do mundo. Sim. Né? Então, a ditadura herdou uma potência esportiva nascente, mas já uma potência esportiva com Pelé e Garrincha, nada menos que isso. A ideia de juntar esses dois momentos num único evento, dando visibilidade a essa relação que sempre existiu, política e futebol, é uma ideia da Vanessa, né? Então ela vai poder contar aqui para nós com maiores detalhes, mas eu considero que é um grande serviço que essa exposição vai prestar a esse momento político do Brasil e também ao momento esportivo. Né? Certo. A Copa passa. Um dos legados que se fala muito é o legado da mobilidade, dos novos equipamentos, os novos estádios, mas o legado que a gente espera é que a Copa ajude também a passar o país a limpo do ponto de vista político. Bom, eu aposto mais nesse legado, né? Porque o legado físico a gente está vendo que não é bem assim, né? Se a gente está falando de acessibilidade, não foi investido R$1 do que foi prometido em obras de acessibilidade no país. E aí, Vanessa, de onde surgiu então a vontade de fazer isso e por que essa ideia? Então, na verdade, o projeto da exposição é um desdobramento do meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação, né? A gente tinha que escolher um tema para desenvolver um artigo e eu escolhi falar da Copa de 70 pelo olhar dos ex-militantes, dos ex-presos políticos. Eu ficava pensando como que essas pessoas que estavam presas ou no exílio ou na clandestinidade acompanharam essa Copa, né? Porque em 70, quer dizer, o Brasil, uma baita de uma seleção... Só que os caras estavam lutando contra a ditadura. Como que foi para esses caras? Torceram a favor? Torceram contra? Então o projeto saiu disso. Quando o Memorial da Resistência de São Paulo resolveu fazer alguma coisa ligada à Copa, eles sabiam desse meu trabalho e eles me convidaram para tentar transformar isso numa exposição. Né? E aí nasceu o filho agora, né? Dia 14 de junho já está no berço aí do pessoal. Bacana. O que vai ter nessa exposição? Ela é composta por palestras, ela é composta por exposição de fotografias. Queria que vocês contassem um pouquinho mais disso, o que a pessoa encontra lá e onde ela tem que ir, né? Na verdade, assim, eu gosto muito de uma formulação que um amigo meu, jornalista também, o Sérgio Gomes,
ele diz o seguinte, que o nosso grande desafio é juntar as pontas, é mostrar o que já vem se fazendo para você potencializar a informação de uma série de iniciativas que correm paralelamente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não está inventando a roda. Muita gente, jornalistas, ex-presos políticos, ex-jogadores de futebol, vem discutindo essa temática ao longo do tempo. Se a gente procurar em livros fundamentais, como, por exemplo, o livro do jornalista Luiz Cláudio Cunha, jornalista gaúcho, sim, que denunciou em 1979, quando era repórter da revista Veja, em Porto Alegre, juntamente com o fotógrafo João Batista Scalco, o sequestro de 2 exilados uruguaios e seus filhos, por um comando formado por policiais brasileiros, mas que estava a serviço da ditadura do Uruguai, não é? Ele chamou a atenção para a cooperação que existia entre as ditaduras do Cone Sul, que depois ficou sabendo que era o chamado Plano Cóndor, né? Um plano que desde o início do ciclo de ditaduras na América Latina já previa uma cooperação para que a ditadura brasileira pudesse localizar brasileiros e monitorar brasileiros exilados no Uruguai, na Argentina, no Chile e vice-versa, né? Mas se descobriu nessa reportagem uma outra conexão, que era a conexão do mundo do futebol com a ditadura. Uhum. Porque um dos agentes que participaram desse comando era um ex-jogador de futebol, atacante do Internacional de Porto Alegre, Didi, que ficou apelidado como Didi Pedalada. Ele foi reconhecido pelo fotógrafo João Batista Scalco, porque o Scalco trabalhava anteriormente na revista Placar e havia visto muitas fotos e fotografado o próprio Didi. A partir disso, começou a se evidenciar uma conexão aí que não era muito clara, né? Não era nada clara, e que depois, anos depois, se viu também na Argentina, com um ex-jogador de futebol, um goleiro muito conhecido no Brasil, goleiro argentino que sofreu o 1000º gol, né, do Pelé em novembro de 69, Andrada, que havia jogado no Vasco da Gama e também no Vitória da Bahia, e quando Andrada volta ao seu país de origem, a Argentina, a cidade de Rosário, ele ingressa na força policial, de inteligência policial, ainda sendo jogador de futebol, né? E depois ele é denunciado pela participação num sequestro e assassinato de 2 opositores do regime. Então, quando eu falo em juntar as pontas, o nosso trabalho, Vanessa e eu, como jornalistas, vício de repórter, não é? Nós temos essa tarefa pela frente. Como é que a gente vai viabilizá-la? Vamos ver o que já existe em termos de informação produzida sobre esta relação. Então, primeiro houve uma pesquisa. Exatamente. Né? E aí a gente encontra muitas reportagens da revista Placar, algumas reportagens da revista Veja, Isto É, do Estadão, imprensa alternativa fortemente. O jogador Reinaldo, por exemplo, a estreia do Reinaldo no mundo da política, ainda como jogador do Atlético Mineiro, como um dos principais atacantes brasileiros, ela se dá através de uma entrevista que ele concede ao jornal Movimento, que era um jornal da imprensa independente, um jornal de esquerda, e uma entrevista na qual ele fala em anistia política. E aquilo foi um escândalo no mundo do futebol, né? Não é? Chamou atenção sobre o Reinaldo, a ditadura passou a olhar o Reinaldo de outro jeito e ele passou a ser um jogador na mira, não só dos zagueiros, mas também do regime, né? Então, o objetivo deste projeto, que contempla uma exposição, um seminário em que nós temos não só mesas para discutir com personagens que foram protagonistas desse período, né, jornalistas, ex-jogadores, ex-presos, mostrar tudo o que foi feito e que precisa ganhar outra visibilidade. Quer dizer, esse material ele precisa ser mais conhecido porque ele tem uma contribuição grande a dar neste momento que o Brasil discute a recuperação da sua memória
como país e da sua memória política para que a gente possa avançar na democracia. Né? Super bacana. Bom, antes da gente continuar esse papo com a Vanessa e com o Belintani, eu queria primeiro dar muito obrigada e agradecer e boas-vindas a vocês que estão aqui com a gente pelo chat, vocês que estão falando com a gente pelo Twitter e pelo Facebook. Muito obrigada. Vocês já sabem, para fazer pergunta, comentários, qualquer coisa que vocês queiram, fácil, usem a hashtag Imprensa na TV ou a hashtag TV da Internet. Pode falar também comigo aqui pelo Facebook, pelo Twitter, é só chamar que eu respondo, tá? Facinho. Tá interessante o assunto, não tá? Então pode perguntar, pode falar, que não tem o menor problema. Bom, gente, só dando uma fugidinha no assunto, essa semana a gente teve uma recomendação bem estranha de um dono de uma emissora de televisão. Bom, foi proposto pelo bispo Edir Macedo, que é o presidente da Record, né, o dono da TV Record, que as pessoas fizessem um jejum, mas um jejum meio diferente. Então eu vou mostrar para vocês esse jejum e depois vocês me contam o que vocês acham disso. Vamos lá. Eu quero dizer que a partir do dia 10 de junho, nós vamos começar o jejum. Não o jejum de Daniel. O jejum de Daniel era de 21 dias. Nós vamos fazer um jejum de Jesus. O jejum que Jesus fez no deserto, 40 dias. 40 dias e 40 noites. Ele ficou em jejum. Só que ele ficou em jejum de comida. Nós vamos fazer um jejum exceptuando-se a comida, os alimentos, mas vamos fazer um jejum espiritual, um jejum de informações, um jejum de rádio, de televisão, de tudo que o mundo oferece, um jejum de jogos, um jejum de distrações, de diversões, um jejum, enfim, nós estamos propondo às pessoas que querem essa nova vida, esse novo ser, nascer de Deus, para fazerem esse jejum de 40 dias, justamente para que elas venham ter essa experiência pessoal com Deus, para que elas venham ser novas criaturas. Não é obrigatório, ninguém é obrigado a fazer esse jejum ou qualquer jejum. Na Igreja Universal é proibido proibir, nós não proibimos nada, nós não determinamos para você fazer absolutamente nada. Nós sugerimos, quem quiser vem conosco, quem não quiser fica, não faça. Inclusive nós vamos ter a Copa, né? A Copa do Mundo. Mas nós estaremos fora da Copa. Nós estaremos fora, eu estarei fora da Copa, 100%. Por quê? Porque eu estarei acompanhando ou também no mesmo espírito com vocês. Não que eu necessite ter uma experiência com Deus. Não, eu já tive a minha experiência com Deus. Mas eu vou fazê-lo em favor de vocês que vão fazer. Eu vou fazer para que vocês também sejam estimulados. Nós estaremos diariamente trazendo uma mensagem de fé sobre esse assunto, justamente para que todas as pessoas que fizerem o jejum, no final, no dia 19 de julho, então nós entregaremos o nosso jejum com aquela reunião especial que todos os bispos e pastores da Igreja Universal estarão no templo. Bom, voltando, respeitando todas as religiões, mas daí a falar para as pessoas não assistirem televisão, não irem ao cinema, não verem futebol, não fazerem nada no período de Copa do Mundo, é uma tremenda sacanagem, não, Vanessa? É complicado, né? Principalmente no país do futebol, né? Onde todo mundo gosta de futebol, falar para não assistir a Copa é sacanagem mesmo. Não é? Você sabe que as críticas estavam dizendo que o problema é que ele estava boicotando a própria emissora, né? Porque o maior investimento da Record nos últimos anos tem sido em teledramaturgia. E não se pode assistir as novelas nem da Record, só séries que sejam religiosas, que falem de Jesus, essas coisas. Interessante, né, Belintani? Curioso. Tá afim de fazer jejum ou larga a mão disso? Não, já não fiz em 70, né, que eu era criança, não vai ser agora. Mas eu acho que aí a gente encontrou outro ponto de ligação, né, com o presente e o nosso passado, porque o grande debate em 1970, não só entre os presos que estavam detidos, os presos políticos, seus familiares, mas as pessoas que não apoiavam a ditadura, era exatamente a preocupação
com o uso da ditadura daquele Brasil que pintava como um candidato forte a ganhar a Copa, como efetivamente ganhou. Esse debate aconteceu de forma organizada, né, nos partidos clandestinos, nas organizações de luta armada que pegarem armas contra a ditadura, mas nunca se cogitou de uma ação do tipo como se discute hoje, não vai ter Copa, vamos fazer de conta que não está acontecendo. As pessoas que decidiram torcer contra foram minoria, mas houve gente que torceu contra. Efetivamente torceu contra, assistiu e torceu contra. Quem diz que não vai ter, né, Copa, eu acho que devia aprender um pouco com a nossa história e perceber que pessoas que tinham tido familiares e companheiros mortos, tinham passado pela tortura, ainda assim sabiam separar o que não só é a paixão do brasileiro, mas o futebol é um dos alicerces da identidade cultural do brasileiro. Sim. Então, você negar ao brasileiro esse reconhecimento da própria identidade é um equívoco do ponto de vista político tão grande quanto esse, né, da fé religiosa, de, na verdade, pedir que as pessoas se autoflagelem. Exatamente. Né? Mas é meio isso, né? Você está autoflagelando um costume, né? Uma paixão. E conta pra gente o que vai ter lá na exposição. Então, vocês estavam falando a respeito de seminários e de exposições, de fotos e vídeos. Eu queria que você falasse mais disso. Quem vão ser essas pessoas que vão estar expostas lá? E a gente tem até umas fotinhos aí para mostrar. Então, enquanto você fala, vou mostrando umas fotinhos que vão estar lá presentes na exposição de vocês. Então, na verdade, a exposição ela é dividida em 4 núcleos, né, diferenciados. Um núcleo principal mostrando a influência da política no futebol brasileiro. Então, desde a chegada do futebol no Brasil até os dias atuais, como ele foi usado em diversos momentos. Então, por exemplo, você vai ter em 1932 o Friedenreich doando seus troféus e medalhas, ajudando o São Paulo na Revolução Constitucionalista. Aí você vai ter, por exemplo, em 79, o Lula fazendo um grande comício na Vila Euclides, levando uma batelada de pessoas. Aí você vai ver, sei lá, em 84, na campanha das diretas já, jogadores de futebol, Osmar Santos, que era um locutor esportivo, encabeçando a campanha. Então, a gente vai mostrando isso. Como que o futebol foi usado e como o futebol também se usou para poder aparecer e mostrar que ele não é uma coisa vazia, né? Depois a gente tem uma parte que a gente fala só sobre a Copa de 70, que é o ponto principal, e até porque a sede de onde vai ser a exposição era a sede do DOPS em São Paulo, que era um dos presídios políticos, né? Então, nesse espaço, a gente vai mostrar o que durante a Copa aconteceu. Por exemplo, teve um sequestro de embaixador durante a Copa do Mundo. Então, como que isso dividiu a atenção? O papel do João Saldanha, que era um jornalista que virou técnico da seleção antes da Copa, tá nesse espaço. Depois a gente tem um espaço que fala só dos personagens que lutaram contra a ditadura, jogadores de futebol, e os personagens que se aliaram à ditadura. Então, por exemplo, a gente vai ter o Afonsinho, que hoje escreve na Carta Capital, né, que foi a favor da lei do passe, que era um jogador que era contra a ditadura, fazia muita oposição a isso, mas, né, que dentro de campo teve essa postura. E de outro lado a gente vai ter, por exemplo, o Andrada e o Didi Pedalada, que viraram agentes da repressão, um na Argentina e outro no Brasil. Então a gente mostra esses lados, tem o irmão do Zico também, que é uma história que a gente teve conhecimento a partir de 2011, que é o primeiro jogador de futebol que foi anistiado no Brasil, que foi preso e torturado. O irmão do Zico? O irmão do Zico. Nossa, eu não sabia que o irmão do Zico era um jogador de futebol. O Nando, ele tinha sido educador, tinha participado de uma equipe de alfabetização que utilizava o método Paulo Freire, que é respeitado e utilizado mundialmente. Mas como Paulo Freire era identificado com o governo anterior, que foi derrubado pelos militares do Jango, e era um educador com uma perspectiva progressista de esquerda, ele foi banido do Brasil, perseguido, e as pessoas que trabalhavam com o método Paulo Freire de alfabetização foram perseguidas, e o Nando foi preso, foi torturado, não é? E nós estamos falando de alguém que era um jogador de futebol, né, cidadão, né, porque ele tinha a outra atividade dele. E essa história foi guardada
muito tempo. E o Nando, ele conta hoje que, em função da prisão dele, a família ficou marcada. O Zico não foi convocado para os Jogos de 1972, para a seleção olímpica brasileira, porque era irmão do Nando. E aí ele, recentemente, numa entrevista no Museu do Futebol, ele disse que o Zico estava decidido a abandonar a carreira. Ele não havia nem estreado como profissional, mas que os irmãos, todos os jogadores de futebol, o Edu, Antunes, o Nando e o Edu, eles convenceram o Zico a separar as coisas, que ele tinha um futuro brilhante pela frente. E o próprio Zico guardou essa história respeitando o momento do Nando, até que o Nando quisesse vir a público e contar. A gente acredita que, assim como aconteceu com o Nando, e como acontece com muitas famílias de brasileiros, que ainda não falaram sobre o impacto da ditadura nas suas vidas, o país discutir esse período vai fazer com que as pessoas superem esse tipo de trauma e possam compartilhar a sua dor, a gente conhecer a nossa memória a fundo e apagar os resquícios de ditadura que a gente tem ainda na nossa democracia. Ainda existem. Existem claramente em alguns lugares, né? Pois é. Bom, e por fim, né, o último espaço da exposição, ele mostra a influência da política no mundo. Então, a gente vai ver o uso do Mussolini na Copa de 34 e 38, né, dizendo para os próprios jogadores, é vencer ou morrer, se não ganhasse a Copa, ele ia matar os caras. E por aí vai. Você vai ter o jogo de 86 entre a Argentina e Inglaterra, que vai falar diretamente sobre a Guerra das Malvinas, que tinha acabado de acontecer. Enfim, quem gosta de história, quem gosta de futebol, vai descobrir coisas interessantes, porque todo mundo acha que política e futebol não tem nada a ver, e no final eles estão mais entrelaçados do que se imagina. E por causa disso a gente pensou, poxa, vamos mostrar só vídeo, vamos mostrar foto, e não vamos discutir isso? Então a gente elaborou um seminário, que acontece de 3 a 7 de junho, lá no Memorial da Resistência também. Terça, sábado, né? Da semana que vem. De terça a sábado da próxima semana. E aí a gente vai ter diversas mesas. Vamos discutir desde o começo da criação da identidade nacional pelo futebol até a democracia corintiana, que é a coisa mais recente. Então a gente vai ter o Afonsinho, vai ter o próprio Nando, vai ter o Reinaldo. Nós temos outros jornalistas, a gente traz o Luiz Cláudio Cunha para contar essa história do sequestro dos uruguaios, tem o Celso Munzelt, o Ovidio Matos da ESPN, o Gilvan Ribeiro, que fez o livro do Casagrande, tem o Ado, que jogou a Copa de 70, Juarez Soares, que cobriu a Copa de 70, Alberto Helena Júnior, da Sport TV. Então tem um time de primeira que vai discutir todos esses aspectos do futebol no mundo. E, inclusive, a gente vai ter uma mesa mostrando um brasileiro que ficou preso no Estádio Nacional no Chile e um outro que por uma camisa do Corinthians foi salvo e conseguiu entrar na embaixada porque o soldado era apaixonado pelo Rivelino e ele tinha uma camisa do Zé Maria, que não era do Rivelino, e ele falou pro cara que, não, eu te dou essa camisa se você deixar eu entrar. E aí ele entra na embaixada e dá a camisa, só que ele inventa uma história pro soldado. Ele fala que o Rivelino tinha jogado com a camisa 2, porque o Corinthians estava há muito tempo na fila e tinha jogado com aquela camisa para enganar o time adversário, que ele tinha feito muitos gols naquele dia, enfim, tipo, uma camisa de time e acabou salvando a vida dele no exílio, né? Então, esse tipo de história que todo mundo vai conhecer através desses debates, com filmes também, né? Então vai ser uma semana muito rica, eu acho que é muito importante para a gente que está discutindo essa coisa, não vai ter Copa, a Copa das Manifestações, eu acho que é legal a gente conhecer o que aconteceu todos esses séculos aí, né, nessa relação. Em quais horários vão acontecer os seminários? Então, o seminário acontece da 1 às 6 da tarde, né? A primeira mesa vai da 1 até as 3h30 e a segunda das 15 para as 4 até as 6 horas. Certo. Né? Então, você divide em 2 espaços, a segunda parte sempre tem um filme e depois uma mesa de debate, e a parte da manhã só debates, né? Certo, muito bom. Bom, a gente vai voltar a falar com eles porque, aliás, a gente ficou curioso para saber mais histórias, né? Pelo que eu estou conversando aqui no Twitter e no Facebook com vocês que estão assistindo com a gente. Um beijo para você, Marcelo, um beijo, Bárbara, um beijo, Caio, um beijo, Antônia, um beijo, Cássia. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Se quiserem falar mais coisas, podem falar. Por enquanto, só elogios, viu, gente? É uma coisa boa, né? Bom, falando ainda um pouquinho de cerceamento, a gente vive num período um pouco estranho aqui no Brasil, né? Recentemente, uma propaganda que não tinha nada de ofensiva cá entre nós foi retirada do ar pelo CONAR por causa de
uma palavra. Então vamos ver a propaganda e depois a gente conta aqui com a opinião dos nossos colegas que estão aqui com a gente hoje. Vamos lá. Eita, maninha! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vem ordinar! Fiz um bom negócio. Tá sobrando? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada 1 minuto, 4 coisas vendem. Negócio.com. Já vendeu? Aqui no Imprensa na TV. Bom, todo mundo conhece essa propaganda, virou meme há pouco tempo, inclusive com o Sabe de Nada Inocente, que todo mundo fala agora por causa do compadre Washington. Eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Essa campanha foi tirada do ar da televisão por causa da palavra ordinária. Vocês acham que isso, de fato, é uma ofensa às mulheres? Como vocês veem isso? Primeiro Vanessa, depois Milton? Olha, eu acho assim, se tocava na rádio anos atrás e ninguém se importava com isso, por que agora que foi pra TV as pessoas estão se importando? Eu acho que a gente vive um período onde que tudo tá virando motivo para discussão. E assim, coisas... Não que a palavra ordinária, se você usar num contexto, não vai ofender as mulheres, vai. Mas quer dizer... Pro povo brasileiro, isso foi cantado, foi dançado, foi rebolado. Aí agora resolve... Foi rebolado, ótimo. Agora resolve virar, somos dos bons costumes, não vamos falar. Eu acho uma tremenda coxinice da coisa. Eu acho que as cruzadas moralistas são sempre preocupantes, né? Tem sempre um viés autoritário aí, mais do que de proteção de direitos. Não é exatamente... desse setor aí que a gente vê discurso de proteção de direitos. Ao contrário, eles normalmente atacam o conceito de direitos. Não é? E a palavra, eu acho que ela claramente está num contexto jocoso, de humor, de brincadeira, quer dizer, não há nenhuma conotação ofensiva. Se a palavra em si, e ordinário também quer dizer comum, não é só o sentido pejorativo, mas vamos dizer que ela tem na mensagem esse sentido provocador, né? O contexto claramente esvazia, ele faz você rir e não se indignar. Eu não vi nenhuma mulher indignada por causa disso. Então alguém aí quis pegar carona, não é? Na popularidade da mensagem e aparecer, né? Mas aí o que eu não consigo entender, que é até um debate que a gente tem de vez em quando na redação, por que o CONAR aceita esse tipo de denúncia, né? Teve uma denúncia que foi ano passado, que eu dou muita risada quando eu lembro dela, que era uma propaganda da Gillette e que as pessoas diziam que estavam fazendo preconceito contra os peludos. Não fazia o menor sentido e foi acatada a denúncia. Então é uma coisa meio estranha, né? Então, talvez aí eu acho que tem um pouco de omissão da classe, né? Porque as entidades reguladoras, elas não são entidades vazias de representação, elas falam em nome de um setor. Sim. E se o setor não se manifesta, ele vai ser conivente com esse tipo de coisa, não é? Então, esse momento coxinha aí, né, que a Vanessa mencionou, ele é um pouco repartido por toda a classe. E a classe, se não quer ficar com essa pecha, ela tem que reagir e dizer para o CONAR se preocupar com coisas mais sérias, né? Ah, pelo amor de Deus. A impressão que eu tenho é que assim, a campanha faz sucesso e os outros ficam quietinhos, tira do ar porque, né, vai me atrapalhar. Então a impressão que eu tenho é isso. Toda vez que a campanha começa a ter muita visibilidade, todo mundo concorda que ela tem que sair do ar. É meio estranho isso mesmo, né? Bom, vamos voltar a falar então de futebol e política, porque está muito interessante esse papo de vocês. Eu queria saber se tem mais alguma história curiosa que vai contar, que vai estar lá na exposição, que vai estar nos seminários, porque essa, por exemplo, do Irmão do Zico é super interessante. Tem né? uma história muito boa que o jornalista Clayton Netz, ele vai contar para gente no seminário, para quem estiver lá, e ele vai contar seguramente com maior riqueza de detalhe do que eu, mas o Clayton, ele estava exilado no Chile. E aí ele foi preso quando ocorreu o golpe, ele estava no Estádio Nacional e aí ele conta que um dos passatempos dos presos, né, porque os presos, eles num determinado momento, eles iam tomar sol ali nas arquibancadas. Então eles passavam o dia nas arquibancadas olhando para outra arquibancada com mais gente presa, torcendo para não ser chamado para tortura, porque quando as pessoas eram chamadas ou levadas, elas iam para ser torturadas, e olhando para o campo
sem nada acontecendo. Imaginando um jogo. Então aí diz que um dia aparece um trator para cortar a grama do campo que estava alta. E aí eles já estavam, o governo chileno já estava planejando esvaziar o Estádio Nacional de Presos para fazer o jogo das eliminatórias da Copa de 74 contra a União Soviética, que acabou se negando a jogar no estádio porque tinha virado um campo de prisioneiros. E quando o trator ele vai se aproximando do gol, os presos na arquibancada começam a torcer como se fosse um atacante chegando para fazer o gol. E quando o trator cruza a linha onde estaria o gol que não existia, eles gritam gol como se tivesse... Então, assim, um momento de grande, assim, de abstração, né? De conseguir transcender aquela tragédia. Exatamente, né? De mostrar que eles não perderam a capacidade, não só a alegria, como essa capacidade de pensar fora da tragédia que eles estavam vivendo e coletivamente, né? É um momento muito bonito, se a gente for ver. E é um momento que é mostrado num dos filmes que a gente vai exibir, o documentário Estádio Nacional, da jornalista e documentarista chilena Carmen Luz Parot. A gente vê essa cena acontecendo, né, com o relato de um outro preso chileno, e nós vamos ter do brasileiro que também estava lá. Gente, é muito legal, tá dando vontade de ver. Tem uma outra história de um jornalista que foi salvo por acaso, o Álvaro Caldas, que foi militante político. Ele já tinha sido preso duas outras vezes, uma no Congresso em Ibiúna, numa outra oportunidade. Em 73 ele estava trabalhando, tinha sido convidado pelo José Trajano para trabalhar no Jornal dos Esportes, lá no Rio de Janeiro, porque ele tinha sido demitido do Jornal do Brasil quando foi preso, e ele estava desempregado, e o Trajano falou, não, vem trabalhar comigo. E ele virou setorista do Botafogo, então ele ia todo santo dia cobrir treino do Botafogo. Bom, um belo dia a polícia invade a casa dele, leva ele preso, e ele não sabe por quê, né? Ele falou, já tinha se afastado da militância, estava com um filho, não sei o quê. Bom, leva, começa a apanhar, fica torturadíssimo. É uma das histórias que está até no blog da exposição. Qual o endereço, Van? Aproveita já. politicafc.blogspot.com. E aí, o que acontece? Ele não sabe porque ele está preso, e aí os caras, né, da repressão falam para ele, porque você foi fazer uma ação em tal estado, você viajou, você saiu do Rio. Daí ele falou, eu não saí do Rio. Você pode perguntar, eu sou setorista do Botafogo, eu vou todos os dias lá. Bom, é óbvio que ele não achou que os caras iam lá conferir, mas foram. Os caras invadem a casa do Sebastião Leônidas, que tinha sido um jogador do Botafogo e que naquele momento era técnico do Botafogo. Caramba! Eles invadem a casa dele e falam pra ele, perguntam do Álvaro Caldas. Ele falou, não, o Álvaro estava ontem no treino, nesse dia também estava, ele vai todos os dias lá. E aí... quer dizer, sem querer, e o Álvaro, o Sebastião Leônidas não sabia que o Álvaro estava preso, pega e dá essa informação, e essa informação salva a vida dele, porque daí comprovam que ele não era, ele é levado para esse outro estado, para fazer uma cariação com o cara que tinha dito que era ele, o cara não reconhece ele, ele é solto. E aí ele só foi encontrar com o Sebastião agora, nos 50 anos do golpe, a Sport TV levou eles para se encontrarem, eles se encontraram lá no Caio Martins, que foi usado em 64 como presídio político no golpe, e eles se encontram e aí ele pergunta pro Sebastião, você sabia que eu estava preso? Ele falou assim, eu não sabia que você estava preso. Quer dizer, eles se emocionaram muito porque um salvou a vida do outro sem nem saber, e o futebol ali intrinsecamente estava envolvido. Tem uma outra boa história, eu acho, que reúne coincidentemente Santos e Corinthians, né? Um jogo muito lembrado de Santos e Corinthians é o jogo de 1968, em que o Corinthians quebra o tabu de 11 anos sem vencer o Santos do Pelé. Ninguém ganhava do Santos do Pelé. Não era só o Essa Corinthians, é a verdade. né? Mas aí, um ano depois, num jogo pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato nacional da época, né? Santos e Corinthians iriam se enfrentar no Pacaembu, enquanto chega uma equipe de fotógrafos da extinta revista Manchete para fazer o jogo. Eles veem uma movimentação estranha entre o pessoal da técnica que estava puxando os fios para transmissão de rádio, e aí um deles fala assim, você viu que mataram Marighella? Ele falou, como assim mataram Marighella? Que era o inimigo público número 1 da ditadura, procuradíssimo. Olha, foi aqui perto, ali na Alameda Casa Branca, coisa de 10 minutos do Pacaembu. Eles não pensaram duas vezes, largaram o que estavam fazendo e foram lá para a cena do crime, do assassinato.
E o fotógrafo Sérgio Tafner Jorge, que era o principal fotógrafo da equipe na época, ele fica e documenta as fotos mais conhecidas que a gente vê em todos os lugares do Marighella morto. São fotos feitas pelo Sérgio. Anos depois, 10 anos depois, aí já não é uma coincidência de acontecimentos num espaço próximo, mas algo intencional que aconteceu fora de campo. Que torcedores corintianos, né, ou ex-militantes, ou militantes políticos, ex-presos políticos e militantes já formados na luta pela redemocratização do país, decidem ousar e abrir uma faixa pedindo anistia ampla, geral e restrita no meio da torcida corintiana, em pleno Morumbi, num jogo Santos e Corinthians em fevereiro de 1979. Aquela foto ficou exposta alguns poucos minutos, porque foi o tempo de a polícia chegar lá e prender todos eles, não é? Né? Mas o resultado esperado foi obtido. Né? Eles conseguiram que a foto, que aquele momento fosse fotografado, e no dia seguinte, mesmo os jornais não podendo informar com detalhes o que tinha acontecido, tinha aquela foto enorme aberta. Que já informava sozinho, claro, né? Então, o resultado do jogo foi o que menos importou. Né? E 2 jornalistas, eu acho que cabe mencionar, que fizeram isso, o Chico Malfitani e o Antônio Carlos Fon. Muito legal. Então, prestaram um grande serviço à democracia e apesar dos safanões que eles tomaram no dia. Bom, gente, Político Futebol Clube, eu acho que vocês não podem perder, porque tá bem legal, né? As histórias são muito boas. Bom, vamos falar um pouquinho também de futebol e jornalistas, mas de outro jeito. Jornalista também da Gafe à Beça, né? Então, numa entrevista coletiva que aconteceu ontem, lá na Granja Comari, o jornalista acabou tentando convencer o Marcelo que a idade dele era diferente, quer dizer, que a data do aniversário dele era outra, não a que ele achava que fosse. Bom, vamos ver lá o que aconteceu. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou pra pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? Meu aniversário? Pô, nem lembro a pergunta, velho. Tá ruim. Deu ruim lá, hein, velho. Qual era a pergunta, desculpa? Pô... Legal, tipo, a estreia, é óbvio que a gente quer... Sério? (12 de maio de 1988, tá? Errou, velho. Não, mas a gente tá... O gato era 12 de junho. É óbvio que a gente quer... Fico ansioso para chegar logo à estreia, mas a gente tem um caminho ainda de treinamento, né, para chegar bem e fazer uma boa estreia contra uma grande seleção que é a Croácia. De volta aqui. Bom, a gente estava aqui comentando nos bastidores que o menino nasceu dia 12 de maio de 1988. Eu sei que o público da UTV também não é tão mais velho que isso, né? Que vocês que assistem TV pela internet, né? Tem toda uma interação diferente com as tecnologias. Mas faz tempo, assim, 88 parece que foi ontem, né? É verdade. Vocês têm 10 anos, não tem 26. E essa eu acho que é uma característica dos jogadores hoje, né? A seleção brasileira nunca teve tantos jogadores jovens reunidos, protagonistas, né? no time titular. Tinha, claro, as exceções. Pelé em 1958, Edu em 1960 depois de 66, o próprio Ronaldo Fenômeno, que não chegou a jogar em 94, mas foi convocado com 17, menos de 18 anos, não é? Então eles cada vez mais estão... que eu acho que é um pouco do reflexo do que acontece, o jogador sai muito cedo. Tanto que a gente tem 2 jogadores nessa seleção que ninguém viu jogar. Davi Luiz, que foi muito jovem para o exterior, e o próprio Hulk. É verdade. Né? Então nós fomos apresentados a eles. Né? Tem toda a razão. Os jogadores, e se a gente pegar os 3 times campeões do mundo, o tricampeonato brasileiro, a média de idade já era mais elevada, né? 58, 62 e
e 70, os jogadores maduros, eles formavam a espinha dorsal da seleção brasileira. Hoje não, a responsabilidade está aí com Oscar, Neymar. É verdade, o menino tem 22 Thiago anos, na né? defesa, na nossa, todos têm menos de O mais velho é o 25 Fred. anos, não é? Verdade, que também é novinho, né? Tem 29, uma coisa assim. É. Bom, a gente estava agora vendo um repórter que acabou dando uma gafe porque confiou na Wikipedia, né? Que, gente, eu canso de falar isso. Wikipedia não é um negócio de curiosidade, é só mais uma coisa, né? Não deve ser a fonte prioritária de uma apuração, né? Mas, enfim. A gente via antigamente nos repórteres mais para trás, de onde vocês até estão fazendo esse levantamento, eles tinham um envolvimento muito diferente com os jogadores, inclusive um conhecimento histórico diferente do que a gente tem hoje, né? Vocês acham que falta essa profundidade para o repórter que cobre esportes, para o pessoal que está envolvido nesse tipo de cobertura? Eu acho que ficou mais complicado, né? Eu trabalhei com cobertura de futebol. A Vanessa citou aqui o Álvaro Caldas, que era setorista do Botafogo. Uhum. Então ele era um repórter do Jornal dos Esportes que tinha como principal tarefa saber tudo sobre o Botafogo. Ele não precisava saber do Fluminense. Se ele soubesse, tanto melhor. O jovem repórter de hoje, ele precisa saber da realidade do estado em que ele vive, dos grandes clubes todos. Ele precisa saber da seleção brasileira, dos jogadores que estão fora. Então, a complexidade do que você precisa estar sintonizado, ela é muito maior. É claro que a gente tem muito mais ferramentas para fazer essa pesquisa, mas a exigência de erro zero no repórter que cobre futebol, ela é muito desigual. A gente vê muitos colegas cometendo erros na economia, na política, a gente não cobra tanto deles, né? Então eu prefiro olhar para o lado do folclore aqui. Eu achei que foi um momento descontraído das entrevistas, que são muito protocolares, às vezes chatas, né? Essa foi bem divertida. Foi mesmo. Eu acho que, na verdade, essa questão, desde que começou o trabalho de assessoria de imprensa, em que o repórter não tem mais o contato direto com o jogador, como era na década de 60, 70, até 80, que você ia lá, você chegava no campo e você conversava com o cara, eu acho que isso prejudicou muito a cobertura. E você vê o pessoal da velha guarda é o que reclama, o pessoal que atua ainda hoje reclama muito disso. Hoje você passa pelo assessor, que passa do assessor, do assessor, do assessor. Então a informação vem toda truncada. É óbvio, não dá para confirmar no Wikipedia. Se o cara fosse esperto, ele ia lá no site da CBF e tem a ficha de todos os jogadores convocados. Mas é normal, acontece, também é uma correria. Se a gente for pensar o que é fazer uma cobertura de Copa do Mundo, é uma loucura, né? Mas é bem que o Milton falou, hoje você tem que saber de tudo um pouco, né? Mas também, acho que vai um pouco do cara, né? Ele tá trabalhando com isso, quer dizer, ele tá cobrindo seleção, ele vai fazer uma pergunta pro jogador, ele tem que fazer uma pesquisinha melhor, né? Porque senão depois fica aquela coisa, o jornalista esportivo é preguiçoso, o jornalista esportivo é aquele que não gosta de escrever, ou que não sei o quê, e por isso que vai fazer esporte. Não, a gente tem grandes jornalistas esportivos, é só você ver o Roberto Avallone, foi campeão já de Prêmio Écio, e por quê? Porque escrevia bem, sabe ser bom, são bons jornalistas, né? Alguns acabam deflagrando essa fama, né? Mas na maioria das vezes são ótimos jornalistas, né? Agora tem uma história muito boa para ver que não é privilégio dessa geração o erro, mas eu me lembro, eu trabalhava na revista Placar antes da internet. As pessoas aqui não devem imaginar que existiu jornalismo antes da internet, mas eu garanto que existiu. Né? E aí um dia, uma madrugada, 1h30 da manhã, toca o telefone. Na terceira vez eu resolvi atender, porque podia ser engano, atendo, e aí era o Dario, atacante que foi da seleção brasileira, do Atlético Mineiro, e pivô, né, da demissão do João Saldanha, porque o presidente Médici, ditador, queria o Dario na seleção e o Saldanha não aceitava escalar, porque tinha jogadores melhores, né? Tinha o Toninho Guerreiro, do Santos, na época. E aí eu atendo o telefone, eu falei, oi Dario, tudo bem? Então, meio tarde, né? Aqui está ligando. Prazer falar com você. É bom, né? Mas enfim. Ele falou, não, eu estou lendo aqui a revista aqui de vocês, a Placar, sobre os artilheiros, e perdi o sono. Então eu resolvi incomodar vocês um pouco, então eu estou ligando, né? Eu falei, puxa Dario, só tem elogios para você aí na revista, o que te fez perder o sono? Não, tem aqui a tábua dos artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Aqui em 1974 vocês tiraram um gol de Dadá.
Eu peguei, olhei e falei, pô, Dario, não é que você está certo, é verdade, você fez 20 gols, inclusive ficou junto com o Pedro Rocha, vocês perderam, o artilheiro foi o Ramon do Santa Cruz. Ele falou, pois é, você sabe disso, como é que saiu errado aí? Eu falei, pois é, Dario, eu não sei quem é que fechou, mas foi uma desatenção. Eu falei, mas você não precisa perder o sono por causa disso. Ele falou, preciso sim, porque vem placar, tira um gol de Dadá. Vem Jornal dos Esportes, tira mais 2. Aí a Gazeta Esportiva tira 3, daqui a pouco o Dadá fez menos gols que Cafuringa, que foi um atacante do Fluminense, ponta direita do Fluminense, que na carreira inteira fez 5 gols. Então era folclórico, o atacante que não fazia gol. Ele é jogador do Ibis hoje, né? E tudo isso nasceu do quê? De um erro. Né? Mas ele tinha razão em chamar a nossa atenção, porque um erro impresso é diferente de um erro na internet. Um erro na internet, às vezes, dura 5 minutos. Alguém vai lá, chama atenção, você entra na página e corrige. O erro impresso significa que quem pegar aquela revista, né, vai achar que o Dario, sim, fez um gol a menos do que ele fez em 1974. Isso é muito interessante, até pela relação, né, do ex-jogador de telefonar, né, para poder falar. Isso é muito difícil você ver hoje. Você vê um assessor dando uma carteirada, né? Exatamente. Vanessa, na exposição, voltando a falar dela, por incrível que pareça, o programa está quase no final. Nossa, não falta muito, então a gente pode falar mais um pouquinho da exposição. A exposição, aí você estava falando das mesas de debates e tal. A entrada é franca, como que funciona? A pessoa tem que se inscrever, não tem? Tem limite de vagas? A exposição e o seminário, a entrada é franca. Para o seminário tem aquela coisa, chegar meia hora antes e pegar o ingresso para subir ao auditório, porque a gente tem 160 lugares, então se tiver mais do que isso, quem chegar depois não consegue assistir, mas a gente acredita que vai ter espaço para todo mundo. E o espaço é aberto ao público. Tomara que não tenha, né? Espaço para todo mundo. Pois é, tomara que lote, né? Gente, 160 e como o Memorial da Resistência é o 6º museu mais visitado de São Paulo, com 70 mil visitações por ano, é importante, né, destacar que lá é gratuito, você entra a hora que quiser, de terça a domingo, está aberto. Então a exposição fica de 14 de junho a 28 de setembro, então depois da Copa ainda, quem não tiver a oportunidade de ver durante a Copa vai conseguir ver depois. Né? Então tá aberto para todo mundo, é só querer ir conhecer as histórias. Bacana. Tem alguma observação? Eu acho que tem uma coisa importante a destacar sobre o Memorial da Resistência, né? Que tem a ver com a história, com a sua história e o que era lá antes de virar um museu, né? Um museu com a temática da memória política do país. Ali foi o principal centro de repressão durante quase 60 anos. O antigo DOPS foi criado em 1924 e só deixou de funcionar em 1983. Né? Nossa, é ontem, né? Aí muita gente se perguntou o que vai fazer com esse prédio de horrores em que muita gente foi torturada, assassinada, por onde passaram ali presos as principais lideranças políticas desse país que fizeram oposição. E muita gente defendia que derrubasse. Derruba, vende para iniciativa privada, faz um prédio, alguma coisa, um mini shopping perto da Estação da Luz. E alguém teve a percepção de que não, este lugar ele tem que contar a história do Brasil. E ela tem que ser contada a partir deste lugar. Então, num primeiro momento, criou-se ali o Memorial da Liberdade, que depois ganhou o nome de Memorial da Resistência, porque ex-presos foram chamados para assessorar a Secretaria de Estado da Cultura para transformar aquilo num museu, vamos comparar, que talvez seja o que as pessoas mais tenham ouvido falar, mas num museu do Holocausto, né, como a gente tem na Europa, que conta a história do genocídio contra os judeus na Alemanha nazista. E eu acho que é importante destacar isso, porque nós estamos no limiar de que 2 outros lugares, como o antigo DOPS, na cidade de São Paulo, virem espaços de memória e integrem esse corpo de museus, que vem a ser a antiga auditoria militar, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, onde os presos políticos que acabaram cumprindo pena foram julgados arbitrariamente e condenados. Hoje ele já está sob a responsabilidade da OAB São Paulo, em parceria com o Núcleo Memória.
E um que acaba de ser tombado recentemente, que é o antigo DOI-CODE. Né? O DOI-CODE efetivamente é o espaço emblemático da ditadura de 64 a 85. Não é? Então, o apreço por construir espaços de memória, ele é decisivo para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham acesso à história do Brasil. O Brasil não pode ser mais um país que apaga a sua história, como aconteceu com a memória da escravidão, em que todos os documentos da escravidão foram queimados. Então a gente só sabe o que nos contaram na escola, que a Lei Áurea foi promulgada num gesto de bondade da princesa. Bom, a gente está quase terminando. Antes de eu me despedir dos meus convidados aqui, antes de eu fazer a última perguntinha para eles, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, Lívia, obrigada, Carlos, obrigada, Jairo, obrigada, Cibele, obrigada, Antônio, obrigada, Caio. Um beijo para todos vocês, obrigada mesmo por estar aqui. Antes da gente finalizar, de eu chamar o último videozinho, eu quero saber o seguinte de vocês dois. Se o Brasil perder a Copa, o que vai acontecer com esse país? E se ganhar, o que vai acontecer? O que vocês acham? Falando politicamente, misturando a política com o futebol, a gente está em ano eleitoral. Vocês acham que o resultado positivo da seleção vai interferir na corrida eleitoral, sim ou não? Eu pessoalmente acho que não interfere. Né? Acho que não vai interferir nesse nível de fazer com que as pessoas votem a favor de quem está no governo, em todos os níveis que vão estar em disputa, ou votem na oposição. Eu acho que o brasileiro, ao contrário do que muita gente gosta de dizer, que ele não sabe votar, ele está aprendendo nesses apenas 45 anos de história democrática, nos 500 de vida desse país, a votar cada vez melhor. A gente vai errando, mudando o voto e assim a coisa acontece. O que eu acho é que se o Brasil ganhar, nós todos teremos um resto de 2014 muito mais feliz. Senão nós vamos ter que curar a ressaca como fizemos em outras Copas. É verdade, você, Vanessa? Eu acho que facilita a campanha da reeleição da Dilma, mas eu não acho que será determinante também. Eu acho que até pelas últimas pesquisas não demonstrou isso. E acho que essa coisa também, né? Eu acho que o Brasil não quer perder outra Copa em casa, ninguém quer repetir o maracanazo. Então, eu acho que a seleção brasileira vai ganhar, eu acho que tem toda a possibilidade de ganhar, com a torcida a favor, apesar das manifestações que eu acho super válidas. Eu acho que não vai influenciar, nas eleições eu acho que não vai influenciar. Fechado. Bom, vamos chamar o último videozinho então e eu volto para me despedir de vocês. Vamos lá, rapidinho. Tem a ver com futebol, tem a ver com jornalista esportivo que teve um ataque de riso enorme por causa de uma palavra. Vamos lá ver. E tava um frio. Eu que sou pernambucana sofri lá no Corinthians. Um monte de muriçoca que para vocês é chamar de pernilongo, né? Vocês não chamam de muriçoca. A gente é o técnico do São Paulo, né? O muriçoca é o murici, né? Um monte de muriçoca. Eu fui comida lá pelos muriçocas. Eu sabia que eu não poderia falar essa frase. Tinha que falar isso. Com o olhar no programa. Eu falei a frase Concentra, olha pra mim. Concentra, olha pra mim. Vem cá, sai do programa. Você não vai ter a menor condição. Vamos lá tomar uma água. Vamos tomar uma água. Daqui a pouco você volta. Até o amigão veio aqui te ver. Vai lá pro estúdio do coração de quem escuta. Né? Vamos ao Corinthians. Tá, vamos ao Corinthians, então. Rodrigo Rodrigues ontem não começou apresentando, então a gente tá dominado aqui. E o Imprensa na TV termina com bom humor e muita risada. Então a gente se vê de novo na próxima sexta-feira, das 3 às 4 da tarde, aqui na UTV. Primeiro eu queria agradecer. Obrigada, Vanessa, por ter vindo. Obrigada, Obrigada, Milton, por ter vindo também. Obrigado pelo convite. Um prazer ter vocês aqui. E vocês não percam a exposição, então, que é Futebol Clube. Política Futebol Clube, o futebol na ditadura, é isso, né? Exatamente. Então, que vai acontecer lá no Memorial da Resistência. Não percam, vão assistir, vocês vendo que as histórias são muito bacanas, vai valer a pena. Então, um beijo pra vocês, a gente se vê na semana que vem. Tchau!